Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou o professor Rafael De Lázari, leciono a disciplina de Direito Constitucional. Estamos aqui no PCI Concursos para discutirmos algumas nuances, desenvolvermos essa ideia dessa disciplina que é de altíssima incidência em concursos públicos. Se você está prestando concurso de nível médio, se você está prestando concurso de nível superior não jurídico, seja também um concurso de nível superior jurídico, ou até mesmo se você está prestando o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eu montei essa nossa aula, os nossos encontros de direito constitucional, de uma maneira que você consiga maximizar resultados, potencializar esforços, melhorar a qualidade do seu estudo, tudo bem? Eu vou tentar aqui trazer o máximo possível de informações para vocês. De antemão, eu já peço desculpas se em algum momento da nossa aula eu começar a falar um pouquinho rápido. Você sempre vai ter a opção de pausar a sua aula, não entendeu? Volte um pouquinho. Por quê? Porque eu quero aproveitar o tempo para passar o máximo possível de conteúdo para vocês, ok? Antes da gente começar a desenvolver as ideias dessa nossa disciplina de Direito Constitucional, eu gostaria de me apresentar rapidamente para vocês. Eu, como já disse logo do começo, o meu nome é Rafael De Lázari, ok? Eu sou professor pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Sou doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sou também professor de pós-graduação, professor de mestrado, professor de graduação, de cursos preparatórios para concursos e cursos para exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, eu estou em todos os setores, em todas as áreas de conhecimento do processo de formação da sua opinião jurídica. Eu sei, eu entendo um pouquinho, modestamente falando, obviamente, quais são as carências, quais são as necessidades, quais são as incertezas do aluno. E eu quero tentar ajudar você a resolver essas suas necessidades, estas suas carências, ok? Então, sou o professor Rafael De Lázari, leciono Direito Constitucional e nas próximas horas, nos próximos instantes, nós vamos bater um papo aqui a respeito dessa maravilhosa disciplina. A primeira dica que eu trago para vocês em concurso público, antes mesmo de começar a deliberar sobre a matéria propriamente dita. Pessoal, leiam, estudem Direito Constitucional com muita atenção, porque tem ocorrido na atualidade um fenômeno que nós chamamos de constitucionalização do direito. Repito, e gravem essa expressão, que você certamente vai ver ela em alguma prova que você vai prestar. Constitucionalização do direito. É um fenômeno que tem ocorrido notadamente nos últimos 10 ou 15 anos, em que todas as áreas do direito têm sofrido uma forte influência do direito constitucional. É dizer, nós não temos mais hoje apenas o direito civil, nós temos o direito civil constitucional. Nós não temos mais apenas o direito penal, nós temos também o direito penal constitucional. Nós não temos mais apenas o direito processual, nós temos também o direito processual constitucional. A mesma coisa se aplica para direito do consumidor, para direito ambiental, para direito administrativo, para direito tributário. A implicância prática disso é que quando você estuda direito constitucional, além da disciplina propriamente dita de direito constitucional, você estuda também para outras disciplinas. É dizer, lá no seu concurso, quando você vê lá que tem 100 questões, 80 questões, não sei quantas questões vai ter o seu concurso, vai ter uma parte que vai cair apenas direito constitucional e vai ter a parte, obviamente, das outras disciplinas. Nessas outras disciplinas, invariavelmente cairão questões que também envolvam direito constitucional. Na parte de direito tributário, vai cair uma parte sobre o sistema constitucional tributário. Na parte de direito administrativo, vai cair uma questão sobre o sistema constitucional administrativo. Na parte de direito ambiental, vai cair uma questão sobre direito constitucional ambiental. A mesma coisa se opera com processo civil, processo penal, civil, penal, até mesmo direito do trabalho, processo do trabalho. Por quê? Porque a nossa Constituição, e aqui vai uma outra expressão que eu quero que vocês gravem, ela é conhecida por ser uma Constituição analítica ou prolixa. Repito, a nossa Constituição é conhecida por ser analítica ou prolixa. Rafael, que nome difícil é esse? Não tem segredo. Constituição analítica ou prolixa é aquela que trata muito sobre muita coisa. A nossa Constituição tem uma série de dispositivos que envolvem temáticas amplíssimas. Você deve falar assim, Rafael, mas eu leio a Constituição e quando eu leio a Constituição, ela não é nem de perto do tamanho do Código de Processo Civil, não é nem de perto do tamanho do Código de Processo Penal. É óbvio que não é, mas ainda assim
você pode extrair uma série de questões da nossa Constituição Federal. Segunda dica que eu dou para vocês, leiam a Constituição Federal. Leiam a Constituição Federal. Muitas vezes, questões de concursos e exame da OAB cobram texto de lei. Texto de lei. É óbvio, você não pode achar que estudar direito constitucional é só ler a Constituição, ok? Existem muitas partes do direito constitucional que estão fora da Constituição. E eu, modestamente, trouxe essas partes aqui exatamente para ajudar você a maximizar seus esforços na busca de um objetivo. Mas procurem ter a sua Constituição Federal como uma espécie de livro de cabeceira. Eu não sei se vocês têm esse hábito, eu praticamente tenho o hábito de ter um livro de cabeceira. Ou seja um livro, um romance, seja uma história policial, seja um livro de contos, um livro de poesia. Cada um tem um livro de cabeceira que melhor lhe apetece. Você pode usar a Constituição Federal como uma espécie de livro de cabeceira. Leia um pouquinho da Constituição todo dia antes de dormir. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você vai ver, você vai perceber que o aprendizado vai entrando na sua cabeça naturalmente, pessoal. O aprendizado vai entrando na sua cabeça naturalmente. A hora que você vê, você decorou, digamos assim, a Constituição Federal. Me permitam uma correção. Você entendeu, a gente não quer que você decore, a gente quer que você entenda. Você entendeu a Constituição Federal e você nem percebeu. Você fez isso silenciosamente usando a sua Constituição como livro de cabeceira. Ok, pessoal? Feitas essas considerações introdutórias, eu me permito para que a gente desenvolva a temática da nossa aula, dessa nossa seguinte aula. Vamos aqui na lousa. Eu gostaria de trabalhar com vocês sobre Constituição. Olha só, 3 coisas que caem em editais de todo tipo de concurso público. Nível médio, nível analista, nível superior não jurídico, nível superior jurídico e também exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos trabalhar um conceito de Constituição, veremos alguns elementos de Constituição e veremos também as concepções de Constituição. A pergunta que você pode fazer: Rafael, o que vem a ser esse raio dessa Constituição? Que negócio é esse? A gente fala que a Constituição é a lei fundamental de uma nação, é a lei que está acima de todas as outras leis. O que é que significa? Veja só, a nossa Constituição é uma espécie de um instrumento de soberania jurídica. É um documento que goza de teor normativo. Vou repetir mais uma vez essa informação. A nossa Constituição é um documento que goza, que representa a nossa soberania jurídica e apresenta teor normativo. O que eu estou querendo dizer? A nossa Constituição, ela reflete os elementos que moldam a sociedade brasileira. Existem elementos de ordem sociológica, existem elementos de ordem filosófica, existem elementos de ordem política e, como não poderia deixar de ser, existem elementos de ordem jurídica. Muitas das coisas que acontecem no seu dia a dia, que você às vezes sequer sabe, sequer tem ideia, são coisas que estão lá dentro do texto constitucional. Você deve perguntar assim: Rafael, olha, o Brasil acabou de passar por um processo muito triste na sua história, que é o processo de cassação do presidente da República por crime de responsabilidade. Nós passamos pela segunda vez isso na nossa história em pouco menos de 30 anos. Você deve falar assim: mas Rafael, onde é que está toda essa regulamentação? Essa regulamentação, meus amigos, está na Constituição. Onde está o regulamento para julgar e cassar um presidente da República por crime de responsabilidade? O regulamento, o procedimento está dentro da Constituição. Aí você deve falar assim para mim: mas Rafael, nós acabamos de ver que o Brasil tem um novo regime fiscal. Nós vamos congelar os gastos públicos, tentar corrigir os gastos públicos pelo valor da inflação. Onde é que isso está consagrado? Isso está consagrado mediante o acréscimo de um dispositivo na nossa Constituição Federal. Você deve perguntar: Rafael, eu tenho uma doença grave e eu preciso tomar um medicamento de alto custo. Esse medicamento de alto custo, ele não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Eu posso me socorrer do Poder Judiciário para pleitear esse medicamento? Olha, se você quiser se socorrer ao Poder Judiciário para pleitear medicamento, sabe onde vai estar o autorizativo para isso? Na Constituição, porque a Constituição garante a saúde como direito de todos e um dever do Estado. E como se não bastasse, assegura também a competência do Poder Judiciário para fazer isso.
Portanto, a Constituição Federal é o instrumento de soberania jurídica de um país. É a lei que está acima de todas as outras leis, ao menos pensando pela ótica do direito interno. Essa é a primeira parte do conceito de Constituição. A segunda parte do conceito de Constituição que eu trago para vocês é que é um documento que goza de normatividade. Vou repetir. Constituição é norma e, como tal, ela vincula tanto os agentes públicos como os agentes privados. Mais uma vez, a Constituição é norma e, como tal, vincula tanto os agentes públicos como os agentes privados. Explico para vocês essa parte do conceito. Constituição é norma. Houve um tempo de tradições constitucionais em que elaborar um texto constitucional nada mais era do que um documento compromissário sem qualquer exigibilidade. As constituições eram meras cartas de intenções, era apenas um compromisso das autoridades políticas em que ela cumpria ou não cumpria a seu bel prazer. Havia apenas uma força política, uma força simbólica. Se nós pegarmos, notadamente após o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos aquilo que nós chamamos de normatividade constitucional. Portanto, hoje, meus amigos, Constituição é norma da mesma maneira que é o Código Civil, que é o Código de Processo Civil, que é o Código Penal, que é o Código de Processo Penal. Você não se sente obrigado quando você pede o Código Civil? Quando você pega? Você não se sente obrigado? Você está lá, vamos lá, você está estudando direito penal. O artigo 121 fala matar alguém e lá se traz a pena. Você não se sente obrigado? Olha, você não pode matar alguém. Se você matar alguém, você vai incorrer no crime do artigo 121 do Código Penal, você vai sofrer uma sanção, você vai ser privado da sua liberdade. Por que você tem essa vinculação ao Código Penal? Porque você está acostumado a saber que o Código Penal, os diplomas do Código Penal são dotados de normatividade, são preceitos de cumprimento e observância obrigatória. A partir, notadamente, após o final da Segunda Guerra Mundial, aquilo que nós chamamos de neoconstitucionalismo ou constitucionalismo reformado, e fiquem tranquilos que eu vou explicar todas essas expressões para vocês, nós teremos uma aula apenas sobre constitucionalismo. Após a Segunda Guerra Mundial, a Constituição é norma e goza de vinculação, tanto pelo administrador, tanto pelo agente público, portanto, quanto pelo administrado, tanto pelo agente privado. É dizer, você está obrigado a cumprir um preceito constitucional. Agora, o seu prefeito, o prefeito da sua cidade, os vereadores da sua cidade, o juiz da sua comarca também está obrigado a cumprir a Constituição. Portanto, você, particular, também o agente público, aquele que te representa, aquele no qual você votou, também está obrigado a cumprir um preceito constitucionalmente disposto, porque, repito, Constituição é norma e, como tal, tem como elemento fundamental, como elemento característico, a característica da vinculação. Portanto, pessoal, esse é o conceito que nós podemos dar de Constituição para vocês. Passamos aqui ao próximo tópico da nossa aula. Gostaria de deliberar com vocês sobre os chamados elementos de Constituição. Elementos de Constituição, meus amigos, é algo que despenca em concursos públicos e se adota a classificação de um grande constitucionalista, um constitucionalista da velha guarda, que é o professor José Afonso da Silva, tá? Se você quiser estudar direito constitucional pela velha guarda, e eu não falo velha guarda de uma maneira pejorativa, muito pelo contrário, de uma maneira absolutamente elogiosa, o professor José Afonso da Silva foi um dos que ajudaram a desenvolver a ciência constitucional do Brasil. Recomendo você ler o José Afonso da Silva, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o Celso Bastos, o Ives Gandra Martins, são constitucionalistas que ajudaram a desenvolver essa ciência no Brasil. Conforme os elementos da Constituição, o professor José Afonso da Silva fala que a Constituição é composta por elementos orgânicos, vamos lá, lousa? Elementos orgânicos, elementos limitativos, vamos na lousa, hein? Elementos orgânicos, elementos limitativos. Também nós temos elementos socio-ideológicos, elementos de estabilização. Então nós temos os elementos socio-ideológicos, elementos de estabilização. Portanto, nós temos os elementos orgânicos, os elementos limitativos, os elementos socio-ideológicos, os elementos de estabilização e os elementos formais de aplicabilidade. Os elementos formais
de aplicabilidade. Gravem isso aqui, pessoal, e eu já vou falar para vocês o que são cada um destes elementos. Os elementos orgânicos, vou dar os conceitinhos para vocês. Estou seguindo aqui a minha, só para dar inclusive uma dica de leitura para vocês. Eu estou seguindo como roteiro da minha aula o meu próprio manual de direito constitucional, tudo bem? Na data que a gente está gravando essa aula, ele ainda não foi publicado. Agora, se você tiver interesse em comprar um livro que abranja aí um conteúdo amplíssimo, eu procuro escrever sempre de uma maneira democrática, trazendo quadros sinópticos, perguntas, questões de preparação de concurso, alguns quadrinhos para você esquematizar a disciplina. Eu estou usando meu manual de direito constitucional. Se for do seu interesse, fica absolutamente recomendado a você que adquira o meu manual de direito constitucional, ok? E agora, se você gostar de estudar direitos humanos, eu também tenho o manual de direitos humanos, está na 3ª edição pela editora Juspódio, saiu agora em 2017, tá? Eu leciono tanto direitos humanos como direito constitucional. Se você quiser algum desses dois livros, fiquem à absoluta disposição para comprar, para adquirir esses livros. Aqui na nossa aula de hoje eu estou seguindo, obviamente, o roteiro do meu próprio livro, tá? É o roteiro que eu estou seguindo aqui no meu notebook. Pessoal, os elementos orgânicos, vou dar o conceitinho para você. Elementos orgânicos são normas que regulam a estrutura do Estado e a organização dos poderes. Vou repetir, os elementos orgânicos são normas que regulam a estrutura do Estado e a organização dos poderes. O professor José Afonso da Silva elenca ainda, como elementos orgânicos, questões pertinentes. Anotem aí, além de estrutura de Estado, além de organização dos poderes, questões relativas à tributação, orçamento, Forças Armadas e Segurança Pública. Vamos lá? Estrutura de Estado, organização dos poderes, tributação, orçamento, Forças Armadas e Segurança Pública. São os elementos orgânicos. Por que são elementos orgânicos? São elementos que ajudam a compor a estrutura constitucional brasileira. Olha só, estrutura de Estado e organização dos poderes. São duas das matérias que nós chamamos de matérias tipicamente constitucionais. Toda Constituição que se preze, e aqui vai mais uma dica para vocês, toda Constituição que se preze, ela tem que tratar fundamentalmente de 3 matérias. Primeiro, direitos e deveres, direitos e garantias fundamentais. Segundo, estrutura de Estado. Terceiro, organização dos poderes. Isso é o que edifica um texto constitucional. Essas 2 matérias que eu acabei de falar, estrutura de Estado e organização dos poderes, são chamados elementos orgânicos. Você tem que saber quais são os entes federativos, o que é a administração pública direta, o que é a administração indireta, quais são os poderes da República. No Brasil nós adotamos a chamada tripartição de poderes. Tudo isso integra o rol de elementos orgânicos. Esse é o primeiro elemento que eu tenho para trazer para vocês. O segundo elemento, conforme está na lousa, são os elementos limitativos. Meus amigos, conceitos salvam vidas, ok? Elementos limitativos. Você vai ter que saber que pressupõe a limitação de algo. O que são os elementos limitativos? Vamos para um conceitinho básico para vocês. São as normas que regulam e estimulam os direitos e garantias fundamentais. Vou repetir. Os elementos limitativos são as normas que regulam e estimulam os direitos e garantias fundamentais. Vamos prosseguir. Limitando a atuação dos poderes de Estado e das demais instituições que da organização estatal decorrem. Vamos mais uma vez? Elementos limitativos são as normas que regulam e estimulam os direitos e garantias fundamentais, limitando a atuação dos poderes de Estado e das demais instituições que da organização estatal decorrem. Vamos lá, dica fundamental. Eu acabei de falar para vocês que os elementos orgânicos, meus amigos, são basicamente os elementos que formam a estrutura da República Federativa do Brasil. E estão nesses elementos orgânicos o Estado e os poderes da República, a organização do Estado e a organização dos poderes da República. Por sua vez, não falei que eram 3 as matérias tipicamente constitucionais? A terceira matéria, que são as normas relativas a direitos e garantias fundamentais, estão aqui, ó, dentro dos elementos limitativos. Portanto, aqui já fica mais uma dica fundamental de concurso para vocês. Os direitos e garantias fundamentais servem exatamente para limitar a atuação do poder estatal. Repito, os direitos e garantias fundamentais servem para limitar e estimular, obviamente, a atuação do poder estatal. Ou seja, o que o poder estatal precisa fazer para respeitar um direito e garantia fundamental? Basta que, num caso, você não faça absolutamente nada, ou basta, em um caso, que você tenha uma atuação totalmente proativa no sentido de implementar aquele direito.
Portanto, quando você dá um direito para a população, esse direito é uma arma que a população tem, inclusive para se defender contra o Estado. Portanto, é um elemento limitativo. São a atribuição de direitos e deveres e garantias fundamentais, ok? Já vimos os elementos orgânicos, vimos os elementos limitativos, vamos agora para um conceito dos elementos socio-ideológicos. Elementos socio-ideológicos. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para que conceitos salvam vidas. Elementos socio-ideológicos são as premissas filosóficas, sociológicas, políticas e ideológicas sobre as quais se funda a nossa Constituição. Fazendo uma correspondência com a nossa Constituição Federal de 1988, José Afonso da Silva elenca aqui a ordem social, a ordem econômica e financeira e coloca aqui também os direitos sociais. Vamos lá? São as premissas filosóficas, sociológicas, políticas e ideológicas sobre as quais se funda a Constituição. Fazendo correspondência com a nossa atual Constituição de 1988, José Afonso da Silva elenca as ordens social, ordem econômica e financeira, bem como os direitos sociais. Olha só, pessoal, conforme está contido no conceito, o próprio nome indica, conceito, elemento socio-ideológico, são as aspirações políticas, são as aspirações sociológicas, as aspirações filosóficas que movem o Constituinte no processo de criação das normas constitucionais. Nós temos duas ordens na nossa Constituição. Nós vamos estudar elas oportunamente dentro desse nosso curso. Fiquem tranquilos, elas estão dentro desse nosso curso. Nós temos as ordens econômica e financeira, principalmente os artigos 170 a 191 da nossa Constituição. E nós temos também a ordem social, a partir do artigo 192 da Constituição. Lá você vai ter princípios gerais da atividade econômica, você vai ter política urbana, política agrícola, você vai dispor sobre seguridade social, índios, comunicação social, saúde, desporto, assistência social, ciência, tecnologia, inovação, isso está tudo dentro das ordens econômica e financeira da ordem social. Essas duas ordens que eu acabei de falar para vocês fazem parte dos elementos socio-ideológicos. Além disso, o professor José Afonso da Silva coloca dentro dos elementos socio-ideológicos os direitos sociais, porque eles exigem justamente uma atuação estatal. Ou seja, conforme o professor José Afonso da Silva, só são elementos limitativos os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos da nacionalidade e os direitos políticos, das 4 espécies que nós temos de direitos fundamentais. Os direitos sociais, eles entrariam aqui como elementos socio-ideológicos. Nos concursos públicos, tem prevalecido o entendimento de que todos os direitos fundamentais, inclusive os direitos sociais, eles entram aqui na condição de elementos limitativos, ok? Então você tome bastante cuidado, vejam o que o enunciado quer saber. Se o examinador perguntar assim, ó, segundo a posição, segundo a classificação do professor José Afonso da Silva, você tem que falar que os direitos sociais entram aqui dos elementos socio-ideológicos, ok? Agora, se ele não falar nada, se ele não estiver querendo saber o posicionamento do professor José Afonso da Silva, você pode colocar os direitos sociais dentro de uma classificação de matemática de elementos limitativos. Essa é uma dica, um macete para concurso que eu trago para vocês. Vamos lá? Então nós já vimos os elementos orgânicos, já vimos os elementos limitativos, já vimos os elementos socio-ideológicos, vejamos agora os elementos de estabilização. E vamos aqui para o conceito dos elementos de estabilização. Os elementos de estabilização são as normas pertinentes à defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Vamos prosseguir no conceito? Destinam-se a sanar os conflitos e as eventuais desatualizações constitucionais. Como exemplo, nós podemos colocar aqui o Instituto do Estado de Defesa, o Estado de Sítio, o uso excepcional das Forças Armadas, o procedimento de emenda à Constituição e os mecanismos de controle de constitucionalidade e intervenção. Vou ler mais uma vez, vou trazer o conceito mais uma vez e já vou explicar. Portanto, os elementos de estabilização são as normas pertinentes à defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Entram aqui mecanismos pertinentes a Estado de Sítio, Estado de Defesa, uso excepcional das Forças Armadas e não como regra. No Brasil, o uso das Forças Armadas somente se dá excepcionalmente, procedimento de emenda à Constituição e os mecanismos de controle de constitucionalidade e intervenção. Então vamos lá comigo. Estabilização. O que é um mecanismo de estabilização? Você tem que estabilizar o Estado.
A ideia é que a democracia só consegue sobreviver, ela só consegue respirar tranquilamente em um sistema estável. E durante o processo democrático, são várias as atribulações que nós observamos. São conflitos sociais, são conflitos populares, são insatisfações econômicas, são insatisfações de todo tipo. Exatamente para isso, você precisa manter a Constituição sempre estável. Ou seja, se houver qualquer coisa que esteja causando alguma instabilidade na Constituição, você tem que acionar certos mecanismos, como, por exemplo, o estado de defesa, o estado de sítio, notadamente quando houver um cenário de instabilidade muito forte. Ou então, se você precisar promover o controle de constitucionalidade. E por que é um mecanismo de estabilização, controle de constitucionalidade? Vamos supor que uma determinada lei ou ato normativo esteja ferindo de morte a Constituição Federal. Olha, se você tem uma lei ou ato normativo ferindo de morte a nossa Constituição Federal, você tem que acionar o controle de constitucionalidade para retirar essa lei ou ato normativo do ordenamento pátrio. Portanto, é um elemento de estabilização. E mesmo também a questão do uso excepcional das Forças Armadas. Muitas vezes você fica vendo na televisão, você vê aqueles protestos populares, muita gente pedindo assim, intervenção militar já, eu quero a volta dos militares no poder. Pessoal, abstrai essa ideia da sua cabeça, esquece, finge que você nunca ouviu e eu sugiro que você fique inclusive com um pouco de vergonha alheia daqui para frente quando você vê alguém falar isso. Sabe por quê? Porque no nosso ordenamento constitucional, as Forças Armadas somente vão ser chamadas a intervir em último caso e ainda situações absolutamente pontuais e ainda assim, as Forças Armadas, se elas chegarem ao poder, elas não vão ficar no poder, elas vão apenas restabelecer a ordem e restabelecer também a democracia se essa estiver ameaçada. Por quê? Porque o uso excepcional das Forças Armadas, não o uso como regra, porque o uso como regra das Forças Armadas entra aqui dentro dos elementos orgânicos, o uso excepcional das Forças Armadas entra como um mecanismo de estabilização. Quando eu falo uso como regra, eu falo assim, a existência das Forças Armadas. A existência das Forças Armadas é um mecanismo necessário aos elementos orgânicos. Agora, se você precisar acionar as Forças Armadas e utilizá-la excepcionalmente, aí ela entra aqui como um mecanismo de estabilização, ok? Então nós já vimos os elementos orgânicos, vimos os elementos limitativos, vimos os elementos socioideológicos, vimos os elementos de estabilização. Vamos agora para os elementos formais de aplicabilidade. Vamos aqui para um conceito do que são os elementos formais de aplicabilidade. Olha só, são as normas que disciplinam regras de aplicação da Constituição. Elementos formais de aplicabilidade são as normas que disciplinam regras de aplicação da Constituição. Como, olha só, o que entra aqui nos elementos formais de aplicabilidade? As disposições constitucionais transitórias, bem como o parágrafo 1º do artigo 5º da nossa Constituição, o qual preceitua que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Vamos de novo? O que são os elementos formais de aplicabilidade? São as normas que disciplinam regras de aplicação da Constituição, como dispositivos constitucionais transitórios, bem como o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, pelo qual normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Vamos lá que agora eu vou explicar para vocês esse conceito, você não vai esquecer mais. A nossa Constituição ela é composta basicamente de 3 partes, então anotem mais essa dica. Ela tem uma parte preambular, certo? Que é o preâmbulo constitucional. São as aspirações que movem o poder constituinte, nós temos o preâmbulo constitucional. Nós temos a parte dispositiva, que são basicamente os artigos 1º ao 250 da Constituição, e nós temos também as disposições constitucionais transitórias, hoje os artigos 1º a 114, o chamado ADCT. Essas disposições constitucionais transitórias, conforme o próprio nome indica, elas são, ou ao menos deveriam ser, transitórias, ou seja, são elementos, são dispositivos constitucionais que seriam aplicados apenas por um tempo. Então, por que é um elemento formal de aplicabilidade? Você determina que um determinado dispositivo constitucional só vai ser aplicado em um determinado contexto, a um determinado tempo, a um determinado espaço. Um outro exemplo que nós temos é o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Ele fala o seguinte, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Sabe o que significa? Significa que se a gente for seguir esse artigo 5º, parágrafo 1º ao pé da letra, todos os direitos e garantias fundamentais, sejam os direitos e deveres individuais e coletivos, sejam os direitos sociais, sejam os direitos da nacionalidade, sejam os direitos políticos, assim como os partidos políticos, todos eles são autoaplicáveis, carecendo de qualquer necessidade de regulamentação infraconstitucional. A gente vai ver que hoje, oportunamente, a gente já vai estudar no nosso curso que não é bem assim. Nós temos que estudar também a eficácia e a aplicabilidade
das Constituições. Mas se a gente for seguir o artigo 5º, parágrafo 1º, seria também um exemplo de elemento formal de aplicabilidade. Portanto, meus amigos, esses são os elementos de Constituição. Vamos trabalhar as concepções na nossa próxima aula. Olha só, são os elementos orgânicos, que regulam a estrutura do Estado e a estrutura dos poderes, os elementos limitativos, que, como o próprio nome indica, visa limitar a atuação do poder estatal, os elementos socio-ideológicos, que são as premissas filosóficas, sociológicas e políticas que movem o Constituinte, que movem o asseguramento de direitos e deveres, os elementos de estabilização, que visam devolver o ordenamento constitucional a um cenário de estabilidade, e lembre-se sempre de estado de defesa, de estado de sítio, de controle de constitucionalidade, e nós temos, por fim, os elementos formais de aplicabilidade, que visam condicionar uma determinada norma constitucional a um determinado critério, como, por exemplo, o ato das disposições constitucionais transitórias, que prevê que determinadas normas vão ser aplicadas apenas transitoriamente, apenas temporariamente, ao menos deveria ser assim, a gente vê que na prática acaba não sendo, tem a disposição constitucional transitória, que de transitória não tem nada, e o próprio artigo 5º, parágrafo 1º, que vai falar a respeito da aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais. Ok, pessoal? Falta ainda a gente estudar, dentro dessa concepção introdutória, as concepções de Constituição. Vimos o conceito, vimos os elementos. As concepções a gente estuda na próxima aula. Muito obrigado pela gentileza de permitir que eu entre na sua casa. Um grande abraço e até breve.